E aí, pessoal, beleza? Me foi perguntado recentemente qual, na minha opinião, é o melhor treino para naturais. E bem, eu não acho que existe, tipo, um melhor treino absoluto, não só porque existem vários caminhos, na minha opinião, para você chegar no mesmo lugar, mas existem, na minha opinião, realmente treinos que eu acho que são bem mais eficientes no geral, não é só para naturais, eu acho que até para pessoas que usam hormônios, eu acho que também seria mais eficiente treinar dessa forma. Muitas vezes o pessoal quer separar treino de natural, treino de hormonizado. Tipo, a única coisa que o hormonizado poderia fazer um pouco mais seria um volume excessivo. Mas tirando isso, tipo, ter menos dias de descanso. Mas também eu acho que tem uma hora que não adianta quanto você treine, não vai fazer diferença. Então, mesmo o cara pode tomar o que for, pode ser o cara do Mister Olímpia. Tem uma hora assim que o treino não vai gerar muito mais hipertrofia também, porque o cara já tá usando tanto hormônio, que o hormônio já tá estimulando tanta hipertrofia que o treino vira meio que um fator quase que relevante quando chega naquele nível mais extremo. Mas, na minha opinião, normalmente para naturais, divisões de treino que você tem uma frequência de 2 a 3 vezes por semana para todos os grupos musculares, mais ou menos de 10 a 15 séries semanais, volume mediano, não é para fazer um volume muito alto que tu vai ter dificuldade de se recuperar, e também não fazer um volume muito baixo, assim, que não permite que você realmente trabalhe bem. Aqui está um exemplo simples de um treino que eu montei para um aluno meu. E para quem não sabe, eu faço consultoria online. Se vocês quiserem alguém para montar treino, dieta, todo esse tipo de protocolo, podem me mandar mensagem no Instagram, Vitor Roberto 13, que lá eu respondo vocês. Mas esse aqui é um treino bem simples de iniciante. Ele começou a academia agora. E no caso, é praticamente 6 exercícios por dia. Não, seis exercícios por dia. Em que eu foco no básico. Tipo, e é bem simples assim, porque esses exercícios básicos, eles funcionaram, tipo, há 100 anos atrás e ainda funcionam hoje. São ótimas opções. E quando você é iniciante, quando você é um iniciante e natural, cara, você não tem que focar muito em pontos fracos, porque o seu corpo inteiro é um ponto fraco. Você, sabe, é iniciante, você não tem nada. Então você precisa construir uma base, você precisa focar nos exercícios básicos. Então, tipo, por isso que eu botei aqui, ó, agachamento livre, 3 vezes na semana, mas com apenas 4 séries. 4 séries de 8 aqui. Depois stiff, supino reto, remada. Esses 4 exercícios eu ponho quase iguais, menos na quarta-feira que eu ponho cadeira flexora no lugar de stiff, por causa que no caso desse aluno ele tem um pouco de desconforto na lombar, então para não sobrecarregar eu resolvi deixar o pelo menos mais no stiff, né, que ele sente esse desconforto. Então devido a isso, eu resolvi deixar apenas na segunda e na sexta para ter um descanso máximo para a lombar dele se recuperar melhor. E também porque normalmente esse exercício, assim, para algumas pessoas, 3 vezes na semana, fazer stiff, levantamento terra, acaba sendo meio pesado para a lombar no geral para a maioria das pessoas. Mas, como vocês podem ver, um padrão de agachamento, um stiff, um supino, uma remada. Então vai trabalhar praticamente esses 4 exercícios já trabalha quase todos os grupos musculares. 4 séries cada um. Então se você for somar semanalmente, vai dar 12 séries, tipo para quadríceps, 12 séries semanais para agachamento. E é isso que eu recomendo para alguém que está querendo construir uma base. Tipo, você tem uma frequência boa, focar no básico. Me perguntaram a opinião sobre um treino ABCD, que no caso era peito e bíceps, costa abdômen, ombro tríceps e depois acho que perna completo. Bem, você está treinando bíceps 2 dias seguidos. Eu acho que treinar 2 dias seguidos qualquer grupo muscular não vai fazer muita diferença, não vai ser bom no geral. Você provavelmente no segundo treino pode não estar totalmente recuperado, pelo menos até mesmo treinar dia sim, dia não, o mesmo grupo muscular pode já não ser possível para muitas pessoas, dependendo do volume de treino delas. Mas você fazer 2 dias seguidos, tipo assim, você está fazendo peito, bíceps, exercícios para bíceps, aí no dia seguinte você vai fazer costa, que vai ativar o bíceps. Então, tipo, não tem como evitar isso. Aí depois você tem 3 treinos para membros superiores e apenas um único treino para os membros inferiores, sendo que os membros inferiores são mais ou menos para a maioria das pessoas, que é tipo 70% do nosso corpo, da nossa massa muscular, é composta pelos músculos inferiores, que vai ser quadríceps, bíceps femoral, glúteo, panturrilha. Eles são bem maiores em comparação aos membros superiores. Então, para mim, eu acho que a melhor forma é você montar algo que é equilibrado. E focar mais nos grupos musculares primeiros maiores. Aí, claro, caso você realmente queira, tipo, focar em um ponto específico, assim, quando você estiver mais intermediário, assim, aí você pode pensar dessa forma. Tipo, aqui tem um outro treino. Pera, aqui tá a dieta. Aqui um outro treino de um aluno meu que eu passei há um tempo atrás, ele tá seguindo. E é um treino de upper lower, que no caso são 4 treinos na semana, em vez de segunda, quarta e sexta, é segunda, terça. Aqui era pra ser quinta, tá escrito errado. Seria quinta e sexta. Eu copiei e colei isso aqui. Ah, quinta e sexta.
Então, quarta-feira e sábado eu falei pra ele fazer cardio, por mais que ele esteja em booking. Esse treino aqui é pra alguém que tá num déficit calórico bem baixo, assim, né? É um iniciante com um pouco acima do peso que quer tentar fazer uma recomposição corporal. Então, ele vai perder um pouco de peso e também, já que ele é iniciante, ele tem uma chance de ganhar massa muscular. É uma coisa que eu, por exemplo, que já sou mais avançado, teria mais dificuldade em fazer. Perder gordura e ganhar mais massa muscular, quando você já ganhou bastante massa muscular, é mais difícil. Quando você é iniciante e nunca chegou a gerar muita hipertrofia para o seu corpo, isso se torna mais fácil. Aqui, ó, no outro treino, é um cara já de um nível mais intermediário, que já treina há um bom tempo. No caso, ele treina há mais de 10 anos, por mais que ele não tenha treinado focado 100% com o melhor assessoria assim durante esses 10 anos. Mas eu fiz uma divisão upper lower. Então, um dia vai treinar mais volume, mais exercícios assim, focados para membros inferiores, com um volume maior assim, porque eu sei mais ou menos que ele consegue lidar com esse tipo de volume. Aí depois o outro treino de superiores, focando mais em pesos livres, focando mais em mais séries, mais movimentos. E no caso dele, ele nem perguntou para minha opinião sobre relação a pontos fracos. Porque pontos fracos eu diria que se ele tivesse. Porque ele quer meio que evoluir no geral, né? Ele quer ter ganhar o máximo de massa muscular possível e eu acho que essa aqui é uma boa opção para ele conseguir fazer isso. Mas se ele tivesse me perguntado sobre um ponto fraco, tipo, digamos que é o bíceps. Eu colocaria bíceps primeiro aqui, antes do supino, antes da puxada, ou eu aumentaria volume. Se você tem um ponto fraco, e isso é algo que, né, eu falei, não é o caso de iniciantes, é alguém que já é intermediário, você já está fazendo agachamento com, sei lá, cento e poucos quilos, supino com 100 quilos, sabe? Você já está no nível intermediário, já desenvolveu um pouco do teu corpo, aí quando você já desenvolve um pouco do teu corpo melhor, você já começa a ter uma noção de quais são os seus pontos fracos, porque aí os músculos com melhor genética vão ter hipertrofiado mais. Se você treinou todos eles por igual, né, fez um treino equilibrado, como vocês podem ver, o volume assim de membros inferiores e superiores é mais ou menos equilibrado nesse treino, a frequência que vai ser 2 vezes na semana, enquanto que no outro full body é 3 vezes na semana. E aqui o volume é mais ou menos o mesmo, assim, tipo, é um volume recuperável. E no caso eu faço alguns ajustes, como aumentar a carga, algumas vezes mudar a repetição, mas é praticamente isso. Se você tem um ponto fraco, você começa mais ou menos por ele, assim, no treino. No caso eu posso acabar mostrando aqui depois, eu vou fazer um vídeo mostrando o meu treino que perguntaram para fazer outro vídeo. No caso, assim, no meu treino de inferiores, eu faço primeiro búlgaro e depois stiff. Depois eu faço agachamento, que no agachamento no hack. Porque no meu caso, assim, meu quadríceps está bem desenvolvido, assim, pelo que eu vi nas minhas fotos da minha última competição. Porém, o glúteo e o bíceps femoral estão menos. Então, para eu melhorar essas áreas, que não só são áreas que não estão com tanta muscularidade que meu quadríceps, mas também acumulam mais gordura. E quanto mais massa muscular você tem, menos gordura se aparenta ter. Então, tipo, quando você tem dificuldade em secar uma certa área, se você aumentar a massa muscular dela, meio que a gordura fica um pouco menos aparente. Então, tipo, é meio que uma coisa que eu estou focando. No caso de superiores, tem dias que eu começo com supino, inclinado, e tem outros 2 dias que eu começo fazendo exercícios para bíceps, porque no meu caso eu estou tentando melhorar tanto o peito quanto o bíceps. Mas no momento eu estou realmente tentando dar um foco maior no bíceps. Então, tipo, eu começando pelo bíceps. Eu sei que o pessoal fala muitas vezes, mas você tem que começar pelos grupos musculares maiores. E faz sentido. Normalmente eu recomendo isso para iniciantes. Para iniciantes, você deve começar nos exercícios que trabalham os maiores grupos musculares. Eu acho que o geral, assim, que vai ser o primeiro exercício é o exercício que você está melhor, você tem mais energia, tem menos fadiga. Então é o exercício que realmente você tem que ter a chance de gerar mais hipertrofia. Então, nesse caso, sim, mas quando você é alguém que quer melhorar um ponto fraco, já tá no meio que, tipo assim, meu quadríceps já tá no máximo que ele pode ser alcançado naturalmente. Não tem como, por mais que eu treine, ele não vai evoluir mais, né? Porque ele já tá meio que no máximo. Mas tem um outro grupo muscular que realmente queria que ele fosse mais desenvolvido. Aí eu vou focar nele. Então, é mais ou menos isso. Para naturais, eu recomendo uma frequência de 2 a 3 na semana. Eu acho que full body e upper lower é o que funciona para a maioria das pessoas. Full body se você é iniciante, upper lower se você já começa a ser intermediário. Eu quero tentar, acho que quem sabe em março talvez eu consiga, fazer upper lower, push pull legs, que no caso seria para dar uma atenção maior aos meus membros superiores, que na minha opinião, meu físico, os membros inferiores são mais volumosos. Isso tem um pouco a ver com a minha estrutura genética, assim, enfim, se for comparar tipo o tamanho da minha coxa com o tamanho do meu braço, tipo, eu acho que o meu braço podia estar um pouquinho melhor, comparado com medidas de outros fisiculturistas, eu acho que tem uma leve, não é tão ruim, mas está uma leve desproporção que eu queria melhorar. Então, e também porque eu gosto mais de treinar superiores no geral. Por mais que eu tô até gostando bastante de fazer búlgaro, mas no geral, tipo, esse é algo que eu vou testar e depois lá para mais ou menos março, assim, quando eu for aplicar esse treino, eu também devo
contar mais ou menos como que tá sendo. Mas, bem, é mais ou menos isso, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, é só mandar nas perguntas.